O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e o deputado federal Nicolas Ferreira dividiram uma espécie de palanque nesta segunda-feira durante o lançamento de um estande de tiros do BOPE na Gameleira. Numa fala aos jornalistas, Simões e Nicolas Ferreira, lado a lado, falaram sobre segurança pública, eleições do ano que vem e sobre Jair Bolsonaro. Até mesmo o barco da Lagoa da Pampulha foi pauta da conversa. Rafael Mendonça tem as informações. O deputado federal Nicolas Ferreira cumpriu a agenda hoje aqui em Belo Horizonte. Ele esteve presente no BOPE da Polícia Militar de Minas Gerais, localizado no bairro Gameleira. O motivo da visita foi a inauguração do novo estande de tiros, que foi reformado após emenda destinada pelo parlamentar. O vice-governador Matheus Simões também esteve presente nessa inauguração e para uma etapa de demonstrações ao lado do deputado. Nicolas Ferreira falou sobre o combate ao crime organizado e sobre a PEC da Segurança Pública que tramita nesse momento na Câmara dos Deputados. Na visão dele, a proposta enviada pelo governo federal não atende à necessidade brasileira e ele também falou sobre a importância de se reconhecer facções criminosas como terroristas. Olha, a PEC da Segurança do governo federal me perdoa, mas é uma vergonha. Você literalmente centraliza o poder na União. E olha só, agora na operação do Rio de Janeiro, você teve literalmente o governador Cláudio Castro pedindo 3 vezes ajuda ao governo federal, e o governo federal disse que foram avisados, mas que não viram ali uma certa necessidade para poder se locomover e estar ali atuando juntamente com a polícia do Rio de Janeiro. Então, assim, eles estão querendo o quê? Centralizar isso na União para poder não combater o crime organizado. É o mesmo governo federal que não está querendo classificar facções criminosas como terroristas. Nicolas Ferreira também foi questionado sobre o cenário eleitoral para 2026. Ele estava ao lado de Matheus Simões, que é pré-candidato ao governo de Minas. E o nome de Nicolas também é apontado como um postulante. O parlamentar afirmou que vai conversar nesta semana com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que a partir da decisão ou da orientação dele é que o PL vai se organizar em busca de um nome ou de quem apoiar nas eleições ao governo de Minas. Mais uma vez, a decisão em nível nacional ela passa pelo presidente Bolsonaro. Então, sexta-feira agora, o imperador do Brasil deixou eu visitar o Bolsonaro, depois de 3 meses que eu pedi, então eu estarei com o Bolsonaro e, obviamente, nós vamos tocar nesse assunto. Então, dentro de qualquer aspecto da sua vida, existem hierarquias. Então, por mais que eu seja o deputado mais votado do Brasil, eu tenho uma posição de extrema humildade de compreender que, primeiro, lá dentro do Congresso eu tenho um voto só. Não são vários votos que eu dou. E dentro também do nosso grupo existem hierarquias. Então, hoje, a figura, obviamente, mais forte que nós temos e a liderança que nós temos, de fato, é Jair Bolsonaro. Vou conversar com ele, vamos ver o que ele vai decidir aqui, ou ao menos sugerir também para o futuro de Minas Gerais. O vice-governador Matheus Simões esteve presente também na entrevista coletiva e comentou sobre vários assuntos para além da segurança pública. Sobre Propag, ele disse que confia na aprovação junto à LMG e que a proposta está nas mãos do governo federal, apenas aguardando respostas sobre as estatais e também os imóveis que estão sendo colocados à disposição. Ele foi questionado também sobre a Lagoa da Pampulha. Recentemente, o governo de Minas anunciou uma parceria com a Copasa para que as navegações sejam retomadas, bem como a limpeza da lagoa. Porém, de acordo com Matheus Simões, a Prefeitura de Belo Horizonte recusou a ajuda oferecida pela Copasa e ela irá se encarregar de fazer a limpeza e de retomar a navegação. Nós oferecemos colocar o barco na Lagoa da Pampulha. A prefeitura negou o licenciamento para o barco da Copasa, dizendo que ela vai colocar o dela. Está ótimo. Então ela coloca o dela, gasta o dinheiro do município de Belo Horizonte ao invés de gastar o dinheiro da Copasa. Não vejo qual é a vantagem nisso, mas estou feliz pela prefeitura. Desde que haja o barco, que a Lagoa da Pampulha precisa ser tratada também como um ambiente turístico. E, no momento em que há o barco de visitação, a responsabilidade pela manutenção da qualidade da água, inclusive das prefeituras, sobe. Porque tem gente passeando. Então, eu quero que o barco exista até para que haja um compromisso de Copasa e das prefeituras em manter a lagoa sem cheiro.
Agora, se não vai ser o barco da Copasa, porque o prefeito quer pôr o barco dele, fantástico, não tem problema nenhum desde que chegue um barco com segurança e condição de transportar os turistas. Se for aquele barco que apareceu nas fotografias, não, mas se for um catamarã, certamente. Vale lembrar que essa não é a primeira rusga entre governo do estado e prefeitura de Belo Horizonte. Recentemente, o prefeito Álvaro Damião questionou o processo de privatização da Copasa e disse que as prefeituras também têm que participar do debate, pois os contratos são individuais. Da Rede 98, Rafael Mendonça. Sobre barcos, vamos discutir menos e propor mais coisas. O barco é o menor dos problemas para quem tem algo a fazer com a Copasa, e o dispêndio de energia entre o governador, vice-governador Matheus Simões e o prefeito de Belo Horizonte é meramente bobagem. A gente precisa do resto da lagoa estar na classificação nível 1 e em boa qualidade. Ponto. Você vai ter barcos, vai ter barco à vela, você vai ter catamarã, você vai ter cadeira de roda inflável. Vocês escolham o que vocês querem usar na cidade. Fiquem à vontade. Não é um problema, contanto que a água da lagoa esteja evidentemente limpa, com a participação da Copasa, ao que lhe cabe, e a participação dos municípios ao que cabe a eles. Sobre o PEC de segurança pública, é importante a gente tentar entender o que está em jogo. Está em jogo a primazia sobre um discurso para 2026. É quem terá a primazia de dizer ao eleitor que tem mais condições de tratar o problema de segurança pública, como ele pode ser tratado. É bastante legítimo, claro, que o deputado Nicolas aponte críticas muito contundentes ao governo federal na hora que trata da PEC da segurança pública. O problema é entender exatamente o que nós queremos colocar no lugar disso. Porque ter apenas uma posição de antítese ao governo não vai resolver o problema que está aí há mais de 30 anos, e só com o crescimento das facções, né? Não estamos vendo nenhum recrudescimento delas com nenhuma das políticas adotadas até agora, incluindo governos do PT, do PSDB, do MDB, do PL e todos os outros que passaram até agora pelo comando da República. Sem contar nos estados, né? Tivemos também uma gama muito maior de partidos circulando pelo comando da segurança pública localizada. Não resolveu o problema. E também aí há uma questão que é bastante curiosa de se entender. Os deputados da oposição estão, nesse momento, criticando a ideia da PEC, mas querem transformar o combate os grupos criminosos em terrorismo. Mas quem vai lidar com o terrorismo não é o Exército Brasileiro? Não serão as Forças Armadas? Como é que os governadores acham que vão lidar com isso se enquadrarem como terrorismo, mas ao mesmo tempo o comando não seja do governo federal? Sim, é isso, gente. Precisa colocar alguma coisa no lugar, mas que seja factível, né? Vamos encontrar caminhos, e ao que parece essa interdição que há entre posição de governadores e posição do governo federal continua transformando a mesma coisa que nós vimos nos últimos 30 anos. Discussão sobre segurança pública tem sido pautada muito mais sobre conceitos e preceitos eleitorais do que necessariamente por gente estudar, olhar exemplos e trazê-los para aplicar na realidade brasileira.